Há um tempo atrás eu tinha mandado aqui na comunidade, eu tinha feito um post, né, perguntando sugestões, né, de vídeo para eu poder fazer, porque na época eu tava sem sugestão, e há muito tempo atrás mesmo. E aí um dos inscritos comentou sobre Mahou Tsukai no Yomi, né, e eu pensei, por que não? Que é um anime que eu sempre quis assistir. Eu acho que Mahou Tsukai é de 2016, então tem bastante tempo. Eu acho até que na época eu tinha começado, eu vi o primeiro episódio, não sei se é exatamente em 2016, mas sei lá, acho que 2017, 2018, eu tinha visto o primeiro episódio e parei, eu não continuei. Daí, enfim, após essa recomendação, que eu não me lembro de quem foi, mas obrigado, eu voltei a assistir Mahou Tsukai no Yomi e hoje estamos aqui para comentar sobre essa animação que é boa. Mahou Tsukai no Yomi é um bom anime, não é excelente, maravilhoso, porque tem alguns probleminhas ali, tá? Mas nada tão grandioso, e a gente vai comentar sobre esses problemas, vou comentar sobre ele, e talvez tu que não conheça Mahou Tsukai no Yomi vai passar a conhecer e provavelmente assistir, certo? Então hoje vamos lá que tá interessante e o assunto vai ser, obviamente, Mahou Tsukai no Yomi. Sejam todos muito bem-vindos ao meu mundo otaku, meu nome é Wellerson, e cara, vamos lá, Mahou Tsukai no Yomi, ele usa uma fórmula que já é conhecida, tá? Que ela é apresentada em outros dois animes, beleza? Caso tu não conheça ele, já fica a indicação pra vocês assistirem. Na verdade, um é um anime e o outro é um mangá, e ambos são muito bons, certo? Um pouco odiado por alguns, mas muito bons. Que vamos lá, o primeiro é Somali Tomori no Kami-sama, eu acho que esse é o nome, né? Somali in the Forest Spirit, se o nome em inglês, uma parada assim do gênero, vai estar a imagem pra vocês verem aí. E o outro é A Menina do Outro Lado, que inclusive é um mangá que está sendo licenciado aqui pela editora Darkside, se não estou equivocado, e também tem um vídeo sobre A Menina do Outro Lado, clica no card para você poder assistir, beleza? Então qual é a lógica, qual é a premissa? Não é exatamente a mesma coisa, mas vocês vão entender a ideia e talvez, tu que já assistiu Mahou Tsukai no Yomi, também já assistiu a Somali Tomori no Kami-sama, ou já leu A Menina do Outro Lado, vai entender a lógica, a conexão que há entre essas obras, que basicamente é a seguinte: existe uma garota que ela tá meio que perdida ou ela tá desolada, ela precisa de algum apoio, seja sentimental ou de alguém que possa ali tá com ela, ensinar sobre as coisas da vida, e vai surgir uma criatura estranha, não é um ser humano, mas tem sentimentos, pensa em determinados momentos como um ser humano, e vai, a partir desse ponto, né, passar a ser o sensei, passar a ser a pessoa que vai ensinar sobre a vida para essa garota. Então a gente já viu isso em Somali, quando nós encontramos a garotinha perdida na floresta e aparece o Golem, né, o protetor, acho que é o Golem, o protetor da floresta, e guia ela numa jornada de encontrar os pais ou encontrar os humanos, porque ela está perdida no mundo dos monstros, uma parada assim do tipo. E em A Menina do Outro Lado a gente tem uma realidade, a gente tem um cenário onde o mundo foi dividido, né, entre as pessoas normais e as pessoas que foram amaldiçoadas. E a garota, a Shiva, o nome dela, ela está do lado amaldiçoado. Então ela encontra com essa criatura que também está amaldiçoada, mas parece, não sei, um ser meio antropomórfico, enfim. E vai passar a cuidar dela, vai passar a ensinar sobre a vida e tentar mostrar, tentar direcionar ela para o caminho certo, né, para o caminho dos humanos, caso seja isso que é o certo, né, a ideia, será que isso de fato é certo? Eu tô fazendo o melhor pela garota. Então, em Mahou Tsukai a gente vai ter uma garota, novamente também aqui, uma garota ruiva, e ela é prisioneira, ela é uma escrava, na verdade, e a gente já inicia a história ali, ela sendo leiloada. Pô, vamos dar lance, quem der mais lance aqui, leva ela pra casa. E tá lá a galera fazendo lance, não, ofereço isso, ofereço aquilo, eu quero essa garota, não sei o que mais. E beleza. E surge um cara caveirudo, uma espécie de overlord lá, que ele oferece um lance que ninguém consegue bater, e ele acaba levando a garota pra casa. Questão de conflitos de interesse, será que é isso? Porque a garota, ela não é comum, ela não é uma garota normal, porque o cara é um mago. Esse caveirudo aí, que o nome dele é Elias, ele é um mago.
Bom, e basicamente o objetivo dele ali é torná-la aprendiz dele. Não somente aprendiz, mas fazer dela a sua noiva. Beleza. Então, até aí tá, né? Ela meio que agora não é mais uma escrava, deixou de estar nesse universo, nessa esfera, e agora provavelmente ela vai ter uma vida diferente. Então, é legal porque a gente começa a entender um pouco a protagonista, né? Porque ela é uma garota que, como escrava, a gente já entende que ela não tem muitos direitos, ela não tem muitos privilégios e visão acerca da vida. Então ela é uma garota muito solitária e eu posso até dizer que depressiva. E isso por conta do passado dela, que a gente vai comentar um pouco sobre isso, porque é um dos grandes focos da história, a questão da solidão, a questão de encontrar alguém, de encontrar uma família, de se sentir participante de algo novamente, né? E poder se sentir viva novamente. Esse é um ponto bastante legal de Mahou Tsukai no Yomi. Bom, e ademais a gente tem a questão dela não ser a garota comum, como eu comentei. Tem um nome, que agora me fugiu a memória esse nome, porque ela é uma pessoa diferenciada. Ela consegue enxergar os seres sobrenaturais. Ela consegue enxergar fadas, ela consegue enxergar, sei lá, goblins e não sei mais o que, seres ali da floresta e um monte de coisa que humanos normais não conseguiriam ver, que estão ali corriqueiramente aparecendo no dia a dia e tudo mais. Então esse já é um diferencial dela e é bastante legal porque essa visão é bastante subjetiva, essa visão que ela tem acerca dessa habilidade que ela tem, mas a gente vai chegar lá. Bom, então esse foi todo o começo da animação, pra gente entender, pra gente se situar no que a gente vai encontrar, e eu devo dizer que essa primeira parte, esses primeiros momentos de Mahou Tsukai é maravilhoso, é incrível, e o anime ele é muito bonito, ele tem uma trilha sonora maravilhosa também, então todos os componentes, né, tudo que vai agregar para a história é muito significativo. Então é muito bacana acompanhar Mahou Tsukai no Yomi por conta desses elementos, né, que estão distribuídos ali na obra. Mas agora a gente entra num ponto aqui que também é legal, que é sobre a subjetividade da ideia da protagonista. Porque assim que o Elias, né, que é esse ser misterioso aí, ele acaba comprando ela, ele diz que ela é uma garota de sorte, porque ela tem essa habilidade de poder enxergar essas criaturas e tudo mais. E ela diz que, sorte? Pra mim? Você tá de sacanagem? E aí a gente tem alguns flashbacks, né? Na verdade, alguns fragmentos do passado dela, que mostra como isso não é sorte, mas é muito contrário de sorte, sabe? É uma desgraça, literalmente a desgraça sobre a vida dela. Então a gente vê que é muito subjetivo e é interessante essa ideia de que algo que pra ela é ruim, na verdade é algo muito bom. Ela só ainda não tem consciência disso, mas com o passar dos episódios, porque é uma jornada gradativa de conhecimento, de aprendizado, de evolução de personagem, e a partir dessa jornada ela vai compreender melhor como ela é uma pessoa abençoada, né? Vamos dizer assim, como ela é uma pessoa que tem um dom maravilhoso. E principalmente esse dom, ele é meio que, como eu posso dizer, ele é sobrepujado por outra coisa que é o passado dela, que na verdade são pseudo-memórias do que ela acredita que viveu no passado. Então, lá pro finalzinho do anime, a gente tem essa subversão, principalmente pra ela entender que, não era isso, tudo que eu vivi era uma mentira, tudo que fora construído até agora tá tudo caindo por água abaixo, tá tudo sendo destruído, obliterado, porque não era isso, era outra coisa. Então é bem legal, e esses são os pontos que fazem de Mahou Tsukai no Yomi um bom anime. E essa questão desse passado dela é o que vai manter, sabe? É o que vai fazer com que nós permaneçamos ali no anime pra saber o que vai acontecer. Porque, pensa só, a gente tem uma criança, a gente tem uma garota ali, que eu acho que ela tem 15 anos, não tenho certeza, enfim. Ela teve um passado muito turbulento. Esses são as primeiras apresentações que a gente tem da personagem. Vez ou outra a gente tem alguns flashbacks, alguns fragmentos ali de coisas tristes, de momentos desastrosos que ela viveu e que ela quer esquecer do passado dela. Cara, o que aconteceu?
a gente precisa do todo, a gente precisa do contexto, porque é apresentado pequenas partes pra gente em vários momentos, em vários episódios. Então a gente vai juntando tudo isso até o ponto em que a gente chega no todo, né? Que a gente chega de fato no ponto que o anime quer tratar sobre a protagonista, né? Que é o final do anime praticamente, que a gente entende ali o que realmente aconteceu. E na verdade não era o que a gente achava que era. É uma coisa diferente e é legal essa ideia quebrada, porque é bastante significativo. Depois que a gente acompanha os 24 episódios, eu acho que são 24, a gente passa a compreender, a gente entende porque ela imaginava, porque ela acreditava que a situação era aquela, mas depois de todo o processo a gente entende que de fato não era aquilo e que ela precisava de determinadas circunstâncias, de passar por determinadas ações ali, quer seja dela ou de outras pessoas, para ela chegar ao objetivo, para ela chegar no ponto e compreender a história de vida dela e o que ela precisa fazer a partir de agora, a partir do ponto que ela entende quem ela é, o que ela passou e agora ela tem que continuar, ela tem que seguir a vida. Então é bastante legal tudo isso. Bom, aqui começa algumas coisas que me deixou um pouco... tudo bem. Porque, vamos lá, principalmente no início do anime, nos primeiros episódios, a gente vai ver bastante isso. Tu que assistiu pode ter visto, mas não foi um problema pra ti. Ou você que não assistiu ainda, você, sei lá, despertou a vontade de assistir e vai assistir, você vai perceber isso. Nos primeiros episódios, a garota é praticamente o tempo todo raptada. Quase sempre, ela precisa ser salva, é uma Daphne da vida de Scooby-Doo, né? Então assim, ela é raptada, mas o ponto legal, claro que existe uma contrapartida, né, pra tudo isso, que ela é raptada, mas nesses momentos onde ela tá em apuros e ela precisa de ajuda, que geralmente o escape, o auxílio vem do Elias, que é o sensei dela, o treinador dela, o esposo dela, ele, nesse momento aí que ela precisa, ela passa por uma experiência meio catártica. Isso é legal porque ela é raptada e ela entende, nossa, eu passei por isso para eu poder desbloquear esse sentimento, para eu ter acesso a essa memória. E aí, a partir dessa memória, a gente também passa a entender o que ela tá imaginando, o que ela tá pensando, e sei lá. Porque ela é uma espécie de aprendiz de maga. Na verdade, ela é aprendiz de mago, né? E de mago. E aí, quando ela passa por esse processo de alguma coisa muito ruim, onde ela foi capturada por um ser perverso, ou seja lá o que for que acontece na história, ela meio que desbloqueia um sentimento, e esse sentimento dá vazão a uma espécie de poder, onde ela se sente libertada e emana energia que ela pode usar essa habilidade. Porque lembrando, ela é aprendiz de mago, mas ela não é uma aprendiz comum. Ela é uma aprendiz que, nossa, ela tem habilidades sobre-humanas e o caramba todo. Então, ela tem muito poder. Ela só precisa descobrir como usar. E claro que por ela ser essa maga muito poderosa que vai vir a ser, existe uma condição. E que condição é essa? A condição é que ela não vai viver por muito tempo. Ela vai morrer porque ela é essa pessoa muito poderosa, diferente do mundo, existem poucas como ela, e existe, claro, que o sacrifício, a condição de você ter toda essa habilidade, que é um dia você vir a morrer. Então a gente vai seguir no anime tendo essa ideia, né, de que, poxa, ela vai morrer no final da história. Será? Será que ela morre? Eu não sei o que acontece. Enfim, então esses períodos aí onde ela praticamente o tempo todo tá em apuros, também é benéfico para ela poder ter aquele momento mais introspectivo, para ela poder conversar com ela mesma, para ela poder se entender e a partir disso desenvolver os poderes e as habilidades dela. E assim como acontece em Somali Tomori no Kami-sama, também acontece aqui em Mahotsukai no Yomi, que é a questão da aversão que os humanos têm com os monstros, com esses seres, que basicamente eles não gostam porque são criaturas estranhas, criaturas do demônio, então a gente precisa exorcizar, joga pra fogueira. Então a gente tem vários momentos ali que são legais, e é interessante porque tem um ponto ali na história que é com Elias, que é esse ser estranho, né, essa caveira ambulante e tudo mais. Vez ou outra ele usa uma face de humano, né, para poder
perambular entre os humanos mesmo. E tem um momento ali da história que ele tá conversando no Reino das Fadas com a fada rainha, sei lá. E ela tá tentando trazer ele, convencer ele de que o lugar dele é lá no Reino das Fadas e não com os humanos. Mas é o ponto legal que a gente acompanha em todo esse processo, que existe essa meio que polarização, onde o Elias diz que ele sempre foi rejeitado, sabe, pelos humanos, uma pessoa solitária também, mas ainda assim ele sente que o lugar dele não é um lugar meio que sobrenatural, é com os humanos, porque ainda que ele tenha sido rejeitado, ele foi compreendido. As pessoas que mais compreenderam, que entenderam e ajudaram ele, também foram os humanos. Então é bem legal essa questão de sentimentos, sabe? Essa questão de compreensão dos sentimentos alheios. É bem legal em Mahotsukai no Yomi e vale a pena tu dar uma conferida nisso. Beleza, vamos chegando aqui no final desse vídeo e também comentando sobre o final ali do anime, sem muitos spoilers acerca do final, beleza? Se tu quiser saber, assista porque é muito interessante. E vamos dizer que a segunda parte do anime é muito chata. Meu Deus. Cara, tu tem que ter muita força de vontade. Eu, pra terminar Mahotsukai no Yomi, sei lá, eu acho que foi um mês. Porque, cara, tu precisa ter muita força de vontade, muita convicção de querer chegar no final, porque é muito arrastado. A segunda metade ali do episódio 14 até o 24, são ali 10 episódios, é muito cansativo de acontecer, porque ele se torna um slice of life, só que um slice of life meio episódico das coisas que estão acontecendo. Porque episódio 15 mostra, sei lá, eles vão pra uma aventura pra poder resolver um problema e resolvem o problema no mesmo episódio. Ou, sei lá, quiçá acontece dele ir pra mais um episódio. Ficam 2 episódios em uma aventura específica. Terminou, partem pra outra. Basicamente fica nessa ideia e é cansativo. Então essa ideia episódica deixa um pouco chato, porque a gente começa numa narrativa linear das coisas sendo construídas, daí a gente parte para um negócio mais arrastado, mais enrolado, não chega em lugar nenhum. Só que, porém, todavia, entretanto, tem um ponto legal, que esses momentos episódicos ali no final do anime, eles servem para enaltecer a questão dos laços, a questão dos sentimentos e de como eles são importantes. Então, mais uma vez, Mahotsukai no Yomi batendo nessa tecla dos sentimentos. Bom, e chegando aqui no final do episódio, a gente tem ali pra finalizar, né, pra terminar de comentar sobre Mahotsukai no Yomi, claro que, né, superficialmente, de forma bem sucinta, sintética, né, vamos dizer aqui que a gente tem a questão do Elias. A gente tem vários flashbacks no decorrer dos 24 episódios, sobre vários episódios, e que é um ponto legal pra gente entender melhor um pouco eles. E o Elias, a gente percebe que ele sempre foi um cara solitário. E a gente vê aquela pose toda pomposa lá no leilão pra pegar a garota. Ele era que nem essa garota. Ele teve um passado como o dela. O Elias entende, ele compreende os sentimentos da garota. E é por isso que eles se dão bem. E o Elias fez bem pra garota, a garota fez bem pro Elias, e os dois... Vamos dizer aqui que eu vou adiantar pra vocês, o processo é legal, o processo vocês precisam assistir, mas o final é feliz. O final, eles ficam juntos, né? Então tem toda aquela questão da gente imaginar, será que a garota morre? Será que a garota não morre? Enfim, ela não vai morrer, tá? Pode ser um grande spoiler aqui pra você, mas assim, talvez seja meio óbvio, meio nítido de que ela não iria morrer. Mas, sei lá, pode ser que tu imaginava que ela iria morrer. E nesse ponto, eu entreguei um spoiler. Mas enfim, eu acho que o processo pra tu entender por que ela não morre é interessante também. Então fica aí pra você a indicação de Mahotsukai no Yomi. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se você chegou até aqui é porque provavelmente você achou legal, então deixa o like pra fortalecer a gente, pra motivar, beleza? E deixa nos comentários também o que você achou de Mahotsukai no Yomi, certo? E se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar, certo? Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!